O Cavaleiro das Trevas está levando justiça às ruas de Gotham, mas sua guerra de um homem só tem suas consequências. Hugo Strange está cada vez mais perto de descobrir a identidade secreta do Homem-Morcego. O psiquiatra psicótico consegue virar toda a cidade contra o Batman, e a polícia de Gotham monta uma força-tarefa especial para prender o Vigilante. Força esta chefiada pelo seu único aliado, James Gordon. No vídeo de hoje veremos o Batman ser caçado por todos. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico. Seguindo então com as nossas histórias do Batman em ordem cronológica, hoje é dia de Batman Acossado, a história que transforma o caçador em caça. O Batman será caçado por todos. Originalmente essa história é de 1990, então você nota um fato interessante na cronologia, que Batman e os Homens Monstros, que se passa antes dessa história, é de 2006. Só em 2006 o Matt Wagner resgatou aquela história da Era de Ouro, porém ele quis fazer aquela história de uma forma que se encaixasse anterior a essa daqui, Batman Acossado. Eu só quero mostrar para você com isso como é realmente um quebra-cabeças você sair encaixando as peças para montar um guia de leitura. Veja que não é simples, várias histórias tratam de períodos anteriores e você tem que sair encaixando tudo isso para formar uma linha cronológica. Aqui nós temos uma história escrita pelo Doug Moench e desenhada pelo Paul Gulacy, uma dupla que ficou famosa nos anos 70 por trabalharem com o Shang-Chi da Marvel. Se essa história, que é de 1990, fosse lançada atualmente, Hugo Strange seria um digital influencer. Ele está a todo tempo aproveitando-se desse hype criado pelo Batman. Ali logo após o primeiro ano de carreira, todo mundo comenta sobre o Batman nas ruas, então ele é convidado para tudo que é programa, cara. Hoje em dia ele abriria fácil um canal no YouTube, e em um desses programas, logo no início da história, nós temos a participação do prefeito de Gotham, do Capitão Gordon e do Hugo Strange. Então a todo tempo ele vai mostrando os problemas do vigilante de Gotham, provocando no espectador uma certa revolta. Já o Gordon a todo tempo procura defender a figura do Homem-Morcego. E tem uma parte específica bem engraçada, cara, que me tirou alguns risos. Hugo Strange provoca dizendo: mas vejam a criatura horrenda da noite que ele escolheu para ser o símbolo, o morcego. Aí o Gordon, sem paciência, diz: ah, pelo amor de Deus, ele só quer apavorar os criminosos. Isso lembra vários momentos da nossa realidade, quando surge aquela figura querendo problematizar, potencializar fatos, acontecimentos, manipular informações. Então aqui nós vemos o retorno do Hugo Strange e vemos a sua ascensão. Enquanto lá em Os Homens Monstros, ele era uma figura recatada que precisava pegar dinheiro emprestado da máfia. Aqui ele torna-se até mesmo o queridinho do prefeito de Gotham, que é mais uma das pessoas que ele consegue manipular, e é através disso que ele consegue que o prefeito monte uma força-tarefa com a polícia de Gotham, encabeçada pelo James Gordon. O Homem-Morcego está sozinho nessa. E como se tudo isso não bastasse, Hugo Strange ainda cria a figura de um segundo vigilante em Gotham. É o Flagelo da Noite, que tem o seu visual baseado no Destruidor das Tartarugas Ninja. Dá uma olhada nesse cara e me diz se não parece o Destruidor. E além do Batman ter que enfrentar toda a população, a força-tarefa da polícia o caçando e esse novo vigilante, ainda vai ter que lidar com o fato do Hugo Strange estar cada vez mais se aproximando de descobrir a identidade secreta do Batman. E a pergunta que fica é: como é que o Batman vai sair dessa, cara? Quer descobrir? Então pega a pipoca, senta aí e bora pra história. Batman Acossado foi publicado pela primeira vez pela DC Comics na revista Batman Legends of the Dark Knight, números de 11 a 15, no ano de 1990. E no Brasil, o arco saiu pela primeira vez pela editora Abril na revista Um Conto de Batman Acossado, números de 1 a 5, em 1992. Tem roteiro do Doug Moench,
e desenhos do Paul Gulacy. A história inicia com Batman investigando uma quadrilha de traficantes lideradas por um sujeito conhecido pela alcunha de Peixe. Após a patrulha daquela noite na mansão, Bruce liga a TV e assiste um programa cuja temática era o Batman, e os convidados entrevistados são o prefeito de Gotham, Wilson Class, o capitão da polícia James Gordon e o psiquiatra Hugo Strange. Enquanto o prefeito e o Dr. Strange atacam o Batman, o Gordon a todo tempo tenta justificar os meios do vigilante. Ao final daquele programa, o prefeito anuncia uma força-tarefa anti-vigilante para deter o Homem-Morcego, a qual deverá ser comandada pelo Capitão Gordon. Uma observação que por aqui vemos o Gordon de cabelos brancos, mesmo ele ainda sendo capitão, e a história se passando pouco tempo depois dos acontecimentos de ano 1, onde ele é ruivo. Isso é algo que já havia ocorrido naquela história do primeiro confronto com a Era Venenosa, e a cor do cabelo do Gordon vai depender muito do artista envolvido na história. Aqui, por exemplo, veremos mais à frente que a cor do cabelo dele mudará, isso ainda no mesmo arco. Então, a menos que você tenha toque, isso é algo que não atrapalhará a experiência de ler Batman. E na página seguinte, o Gordon começa a recrutar policiais para a sua força-tarefa. O primeiro é o sargento Maxwell Court, que será o vice-líder da operação. Segundo Gordon, é um tira-limpo, durão e decente, dedicado, mas apegado demais às regras. Hugo Strange se reúne com o prefeito, o qual concede-lhe total acesso aos arquivos policiais. Então Strange acreditava que a pessoa que estava por trás do capuz do Batman seria alguém que havia sido vítima de um crime envolvendo violência, como agressão ou assassinato. Daí ele solicita ao DPGC uma lista de vítimas dos crimes desta espécie ocorridos nos últimos 5 anos. Ele estava comprometido a descobrir a identidade secreta do Batman. Agora vemos o doutor em sua cobertura conversando com uma mulher usando lingerie. Ele diz a ela que o Batman deve ser alguém próximo a uma vítima de assassinato, que a vítima seria um ente querido, possivelmente a sua esposa. Ele mesmo declara a ela que está fascinado pelo Batman. O doutor veste uma fantasia do Batman. Ele está obcecado, queria sentir o que o Batman sentia ao usar o uniforme. Segundo ele, é uma emoção sombria, um poder quase xamânico que anulava todas as inibições. Ele declara ter inveja e sentir ódio do Batman. De repente, ele dá um soco no rosto daquela mulher. E agora fica claro que era um manequim usando lingerie. Pouco a pouco vamos vendo a loucura do psiquiatra evoluir. Na mansão, Bruce conversa com Alfred. Ele precisava conseguir o apoio da polícia. Ele não podia continuar a sua missão de forma contraditória, enfrentando ao mesmo tempo criminosos e a própria polícia. Na página seguinte, Bruce está em um jantar com o prefeito e entre os convidados está Hugo Strange. Claro que o tema da conversa não podia ser outro senão o Batman. Bruce Wayne está cara a cara com Hugo Strange. Então surge Catherine, a filha do prefeito. Em meio àquela discussão, ela defende o Batman. Diz que apesar de tecnicamente ele ser um fora da lei, o Batman era muito mais homem do que qualquer um naquela sala. Hugo Strange rapidamente sente-se atraído por Catherine e diz que a atitude dela o intriga e impressiona, convidando-a para discutir o assunto mais a fundo qualquer dia desses. No dia seguinte, a equipe da Força Tarefa encontra um dos itens do Homem-Morcego abandonado em um telhado e levam para os peritos examinarem e pedem que seja enviada uma cópia do resultado para o Dr. Strange. Enquanto isso, Selina lê uma matéria de jornal que aponta a Mulher Gato como parceira do Batman. Ela rasga o jornal. Na Batcaverna, Bruce vê mais um programa onde Hugo Strange participava. Dessa vez, o doutor diz que o único crime que o Batman não pôde impedir foi o que lhe deu origem. Descobrir esse crime era a chave para desvendar a identidade secreta do vigilante. Naquela mesma noite, enquanto o sujeito conhecido por Peixe desfrutava de um momento de descontração com a sua acompanhante, o Batman surge para pegá-lo de uma vez. O sujeito é grande e se mostra resistente na luta corporal. Ainda assim, não é páreo e acaba nocauteado. Na página seguinte, o Batman deixa para a polícia a sua oferenda de paz. Diz àqueles homens que eles estavam do mesmo lado
lado, porém a força-tarefa dispara ferozmente. Eles estão irredutíveis. Gordon liga o bate-sinal. Ele diz ao Batman que sua atitude acabou piorando as coisas. Foi como se tivesse provocado o Sargento Cort, que era orgulhoso demais. Diz ao Batman que Hugo Strange havia se tornado o queridinho do prefeito e tinha acesso aos arquivos policiais. O que eles não sabiam é que o Sargento Cort os observava de longe. Para ele, o Gordon protegia o Batman e aquilo precisaria acabar. Hugo Strange está em mais um de seus momentos particulares com a sua manequim, agora usando o capuz do Batman. Porém, aquele momento íntimo é interrompido pela chegada do Sargento Cort, que relata para Strange o que havia descoberto sobre a parceria do Gordon com o Batman e que eles precisavam derrubar o Gordon. Aí então, ele, Cort, seria o novo capitão da polícia de Gotham. Na página seguinte, Hugo Strange está em um encontro com a Catherine, a filha do prefeito, porém ele só fala do Batman e a garota pede que ele mude de assunto. Ele pergunta se ela estava achando ele tão chato assim. Ela revela que só tinha aceitado aquele encontro porque ele tinha ligações com o seu pai. Strange então diz que talvez a garota preferisse estar jantando com o Batman. Ela responde que quer ir para casa. Em tom de agressividade, o doutor a chama de grosseira e impertinente. Então a história corta para mais um momento íntimo e psicótico do psiquiatra. Ele está bastante perturbado por ter sido esnobado por Catherine. Diz que o tipo de mulher que ela era nunca dava uma chance para ele. É então que ele encontra novamente o Sargento Cort e diz que os resultados da perícia sobre a asa delta do Batman indica que provavelmente o Batman era alguém rico, pois aquele material era extremamente caro e se ele atuava à noite, certamente era alguém que não tinha emprego diurno para dormir durante o dia. Na mesma ocasião, Strange usa técnicas de hipnose no Cort. Somos então apresentados ao novo vigilante de Gotham, o Flagelo da Noite, que usa métodos muito mais violentos que o Homem-Morcego. Ele vai atrás de um traficante de armas e, após capturar seu alvo, deixa o recado para a polícia. O Flagelo da Noite também quer ajudar. Hugo Strange dá uma entrevista coletiva à imprensa sobre os atos do novo vigilante que emulava o comportamento doentio do Batman. Diz que o Homem-Morcego precisava se entregar imediatamente para tratamento psiquiátrico. A Selina se prepara para entrar em ação mais uma vez, porém perto dali, o Flagelo da Noite a observava. Os dois se encontram e lutam. No entanto, o Mascarado leva a melhor. E quando estava prestes a acabar com a felina, surge o Batman, que presume ser aquele o tal de Flagelo da Noite. Os dois têm um embate e o Cort percebe que ainda não era bom o bastante para derrotar o Batman e foge da luta. Quando ia partir para persegui-lo, o Homem-Morcego é golpeado por trás com uma barra de ferro pela Mulher Gato, que de forma confusa depois acaba beijando o rosto do Batman e vai embora dizendo que ele até que poderia ser mesmo seu parceiro. O Cort tem mais uma sessão de hipnose com Strange, que agora pede que ele use a fantasia do Batman para uma missão específica. Na página seguinte vemos que a filha do prefeito é sequestrada pelo Cort, se passando pelo Batman. Agora o prefeito fala com o Gordon e exige que eles usem todos os meios necessários para prender o Batman. Tudo aquilo era um pesadelo para o Gordon e a única forma de acabar seria trazendo o Batman aos holofotes para provar sua inocência. Enquanto isso, Hugo Strange mantém a Catherine amarrada com roupas íntimas em seu apartamento. O doutor está chegando ao ápice da sua loucura. Ela diz que ele não era um psiquiatra, era um louco insano. Hugo Strange diz que nenhum homem era o bom suficiente para ela a não ser o Batman. Agora a polícia passa a caçar o Batman de forma ainda mais intensa. O Batman finalmente vai ao encontro do Dr. Strange em seu apartamento. No entanto, Hugo Strange estava preparado e usa um gás contendo um poderoso alucinógeno para desnortear o Homem-Morcego, que é jogado da janela daquele apartamento e enquanto cai, sofrendo os efeitos da substância, ele grita pela mãe e pelo pai. Hugo Strange ouve aquilo. Ele pede ao Sargento Cort todos os arquivos de crimes de assassinatos com vítimas marido e mulher ocorrido nos últimos 20 anos. Era questão de tempo até ele descobrir.
No DPGC, o Gordon nota que o Cort está sempre dormindo em serviço, porém os seus plantões eram exclusivamente diurnos. Ele observa os arquivos que o Cort estava lendo e chega à conclusão que ele era o flagelo da noite, e era ele quem repassava as informações policiais para Strange. Quando Bruce chega na mansão, encontra o Alfred desacordado, depois ouve vozes, onde vê seus pais sentados à mesa, dizendo que ele havia causado suas mortes. Depois encontra seu pai sentado na biblioteca, só aí ele percebe que eram manequins com gravadores. O que ocorreu de fato é que o Hugo Strange havia usado a Catherine para gravar a voz da mãe do Bruce, enquanto ele próprio havia gravado a voz do seu pai. Ele tinha descoberto a identidade secreta do Batman. O Bruce está tão desorientado que nem reconhece o Alfred, que ao surgir para contê-lo, é golpeado com um soco. Dessa forma, Bruce vai para a Batcaverna, segundo ele, o único lugar onde ele estaria realmente seguro. Enquanto isso, o flagelo da noite continuava agindo de forma cruel e impiedosa contra os criminosos da cidade. Na Batcaverna, Bruce Wayne havia passado 3 dias naquele lugar. Os efeitos do alucinógeno passaram. E enfim, o Bruce reconhece que a voz na fita era de Hugo Strange, enquanto a voz da sua mãe soava familiar, mas ele não lembrava de quem era. No jornal daquela manhã, ele vê a seguinte frase: Strange para Batman, entregue-se ou direi quem é. O Batman encontra mais uma vez Hugo Strange e pergunta como ele havia feito aquilo, perguntando também se a filha do prefeito estava viva. As respostas de Hugo Strange, confessando todos os seus crimes, inclusive que havia se passado pelo Batman, são gravadas pelo Homem-Morcego. Strange só percebe a armadilha quando Gordon entra para prendê-lo com a confissão já gravada. Os policiais encontram a Catherine e, mesmo algemado, Hugo Strange aproveita-se da distração da polícia e consegue fugir. Porém, lá fora, ao ser avistado usando a fantasia do Batman pela força-tarefa, é alvejado pelos policiais e acaba caindo no rio. Agora o Batman tem seu último confronto com o flagelo da noite, e aqui o Paul Gulacy nos presenteia com belíssimas artes quadro a quadro, e é difícil para o Homem-Morcego defender-se das espadas. O Batman consegue então se livrar daquelas espadas, e o flagelo passa a atacar com as suas adagas, segundo o Batman, bem melhor para sua defesa. O flagelo da noite consegue pegar novamente a espada. Nesse momento vemos um chicote laçando a espada e jogando-a longe. Era a Mulher Gato que estava retribuindo a ocasião anterior em que o Batman havia salvado a sua vida. O Cort ainda consegue fugir, mas é perseguido pelo Batmóvel e, apavorado, entra no DPGC para se esconder e, desarmado ao ser abordado por um policial, não tem opção a não ser tirar a máscara, revelando-se para os policiais como o Sargento Cort. O Gordon pede que os policiais baixem as armas. Todavia, o Cort pega uma pistola de um dos policiais e, no momento que ele ia disparar contra o Gordon, os policiais são mais rápidos e atiram contra ele, que cai morto ali mesmo. O prefeito se reúne com o Gordon e fica sabendo que o Batman foi fundamental no resgate da sua filha. Ele diz ao Gordon que se ele continuasse assim, em breve o seu nome estaria na lista de indicados ao cargo de comissário de polícia. A história termina com o Gordon dizendo ao Batman que o corpo de Hugo Strange ainda não havia sido encontrado. Poderia ele ter sobrevivido? Poderia ele ainda estar vivo? Perguntas que somente o tempo iriam responder. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim! Não sai daqui sem deixar o seu like, é muito importante para esse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, dá essa retribuição, é totalmente de graça e você me ajuda demais com essa atitude. Compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que é fã do Homem-Morcego e deixa aí nos comentários o que acha dessa história. Se você já leu, eu estou muito curioso para saber a sua opinião e eu vou te responder. Eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!